Boa noite, Maria. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Vamos esperar o pessoal entrar aí para falar um Vamos, pouco do CIP. tá certo. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou deixar aqui registrado, que já está gravando, né, as regras do Space, que é que as pessoas respeitem o momento de falar, de cada pessoa. Existe um tempo de 2 minutos para que as pessoas possam se expressar no momento das perguntas. Não vai ser tolerada de nenhuma maneira qualquer tipo de preconceito ou agressão contra qualquer pessoa que esteja participando ou qualquer membro do time. Nós estamos aqui num projeto educacional, é um dos primeiros que a gente vem encabeçando, totalmente em língua portuguesa, para que a gente possa cada vez mais educar nossa comunidade sobre o que é governança, que é um tema tão importante na comunidade cripto, e também sobre Cardano Improvements, proposals, né, que são as propostas de melhoramento, ou propostas de melhoramento mesmo, de melhorar as coisas na blockchain da Cardano, sempre visando a opinião da comunidade, sempre visando o voto, sempre a maioria que segue. É claro que nós não somos perfeitos, assim como o Catalyst, é tudo um experimento, mas a gente visa, do fundo do nosso coração, eu e todos os outros organizadores, fazer isso da melhor forma possível, abrir um espaço educativo, um espaço onde a gente possa errar com segurança e que saber que dali do lado tem uma pessoa para te amparar e te guiar para o lado que você quer ir. E tem gente que quer só lançar projeto de NFT, tem gente que quer só participar, votar nos projetos, tem gente que vai querer ser um DREP, tem gente que vai querer ser um monte de outras funções. Alguns meses atrás, nós apenas poderíamos ganhar ADAs avaliando as propostas no Catalyst. E nesse projeto a gente mudou um pouco isso. O proposer principal, que foi o Rodrigo, ele fez com que, desde o início do projeto, as pessoas participantes recebam uma remuneração por isso, que, assim, dependendo do ponto de vista da pessoa, pode ser significante ou insignificante, mas a gente acha importante que as pessoas sejam remuneradas. Nós valorizamos o tempo das pessoas. Eu acho que o maior presente que uma pessoa pode dar hoje para outra, no mundo que nós estamos vivendo, o nosso tempo. O tempo é uma coisa muito importante. Boa noite, Ático. Boa noite, Ático. Boa noite, pessoal. Bem, então, enquanto o pessoal está entrando aqui, eu gostaria de dar uma breve introdução aqui sobre o tema, mas ainda não vou entrar no tema enquanto mais pessoas entrem aqui no Space, né? A gente vai falar hoje sobre a CIP 1694, conforme a Maria falou, é a Cardano Improvement Proposal, que é proposta de melhoria na Cardano. O número 1694 é apenas uma referência a um filósofo francês chamado Voltaire, que inspirou essa implementação de melhoria na Cardano, né? Mas durante o debate aqui, durante o Space, a gente vai detalhar mais sobre o processo. E agora, em relação às regras que a Maria já tinha comentado, né? A gente vai delimitar um tempo máximo de 2 minutos para que os ouvintes, os oradores possam participar e dar o seu ponto de vista. E esse tempo de 2 minutos máximos é para estimular uma participação mais variada das pessoas aqui no debate. E assim, depois desses 2 minutos, a pessoa voltaria para o final da fila e teria o direito de falar novamente, né? E também outra regra, que a gente teve um feedback no primeiro debate de algumas pessoas que indicaram que não gostariam que a gente mudasse de assunto, né, em relação à governança, né, para a gente focar no assunto de governança. Então, se tiver algum tema, algum tópico fora desse tema de governança, a gente poderia tratar no final do Space, como um debate aleatório ou em algum outro espaço apropriado. Então é isso, acho que eu vou começar aqui falando sobre uma introdução da CIP 1694, para a gente se familiarizar com o conceito. Então, assim, na Cardano a gente tem um sistema de governança, né? E blockchains públicas em geral, elas
são blockchains que precisam do feedback da comunidade para que sejam desenvolvidas, né? O Bitcoin, por exemplo, ele tem a governança hoje feita pelos mineradores e pelos nós. Os nós, eles são responsáveis por verificar transações e eles acabam, junto com o core do Bitcoin, que são os programadores ali dos repositórios públicos, eles são os responsáveis por colocar implementações na blockchain. Mas no caso da Cardano, a gente tem um projeto mais sólido, com uma tecnologia mais ampla do que o Bitcoin, né? Porque aqui o intuito na Cardano é que a gente desenvolva aplicações descentralizadas, além de uma moeda P2P. Então, essa necessidade de ter uma blockchain com mais funcionalidades faz com que a gente precise de atualizações regulares e constantes no protocolo, e essas atualizações fazem com que a comunidade precise dar o feedback para que a blockchain seja descentralizada, né? Então, hoje esse processo de atualizações no software da Cardano é feito pela IoD, ela que é a empresa responsável pelas atualizações técnicas do protocolo. Então, existe um conjunto de chaves que fica em controle da IoD, da Emurgo e da Cardano Foundation, onde eles conseguem, em conjunto com um número específico de chaves, autorizar e iniciar mudanças de protocolo, de parâmetros e de um hard fork, por exemplo, né? Hard fork é um evento de atualização significativa na blockchain. E no caso, hoje, isso é centralizado na IoD, na CF e na Emurgo. E o intuito da governança descentralizada é que a comunidade Cardano, todos os holders, possam ter voz também nesse processo de votação. Então, a CIP 1694, ela é uma implementação que está sendo discutida e já está em fase avançada para ser colocada em mainnet, onde a comunidade vai ter o poder de voto sobre mudanças de parâmetros na blockchain. Então eu vou abrir aqui um pouco para o Ati e para a Maria, se eles quiserem comentar algum aspecto de introdução aqui da CIP 1694, que eu tenha deixado de lado. Perfeito, Rodrigo. Além das atualizações de parâmetro, também tem a transferência de ADAs, né? Da reserva para o tesouro e vice-versa. Porque, não sei se todo mundo sabe, das ADAs novas que são emitidas, né? Que o Rodrigo chama de expansão monetária, 80% vai para pagar o stake, a rentabilidade do stake, e 20% vai para o tesouro da blockchain, que é como se fosse um fundo, né? A poupança ali da blockchain, que hoje é usada, por exemplo, para financiar os projetos no Catalyst, né? E no futuro, quando o roadmap já estiver implementado, vai servir também para o financiamento da continuação do desenvolvimento da Cardano. Pode ser com a IoD ou com outra empresa, né? Um novo contrato aí para desenvolvimento da blockchain, né? Então, as pessoas que têm hoje a possibilidade de sacar grana desse tesouro para pagar os projetos que são votados e financiados pelo Catalyst, né? Isso é centralizado. Então, o CIP, ele vai 1694, ele também tem ali algumas coisas que as ações de governança que vão permitir que a galera mexa nesse tesouro da blockchain, né? Então, essas duas coisas, atualização de parâmetro e mexer ali tanto na reserva quanto no tesouro da blockchain. Então, como esse Space fica gravado, nós viemos na nossa sociedade de um ponto onde nós votamos e talvez esse voto ele não tenha o valor que você espera e nem o peso que você espera. E esse espaço aqui é justamente para ensinar vocês que existem outras formas de se governar, outras formas de ter a opinião da comunidade e essa opinião contar. É como se a gente estivesse fazendo o inverso. E eu gostaria de agradecer você que está aqui nesse momento agora e quem está chegando e quem vai ouvir isso gravado. Pode seguir aí. Bom, eu queria pontuar um aspecto importante, porque assim, o nosso debate aqui está programado para durar 1h30 e pode ser que esse tema seja muito extenso, né? Então, assim, aqui no Twitter, no perfil oficial do Manifesto Cardano Brasil,
Eu fiz um post mais cedo colocando links para que a comunidade, quem fique curioso para saber mais detalhes da CIP 1694, tenha um material para acompanhar, um material em português. E no caso, eu coloquei 3 links. Um é um vídeo da Cardanistas, onde o Atila e o Bosco falam sobre a implementação da CIP 1694. É um vídeo de cerca de 15 minutos, muito bem explicado, objetivo, e é uma boa introdução para o tema de governança. Eu também coloquei o link do Gitbook, que é o site oficial do Manifesto Cardano Brasil, onde foi criado uma documentação resumida da CIP 1694, onde vocês podem ler e ter um pouco mais de compreensão dessa atualização. E também tem um site de referência que é muito, muito bom, que chama 1694.io. É um site que o Ático recomendou recentemente, um site que a comunidade criou para explicar um pouco mais sobre a 1694, a CIP 1694, onde tem muitos detalhes e uma parte da íntegra do texto original, né? Então lá, esse 1694.io seria um site para informações mais detalhadas, né? Que é a parte quase que na íntegra da CIP, que é a proposta de melhoria na Cardano. Então, assim, o primeiro debate que a gente fez semana passada era mais uma apresentação propriamente dita do que um debate, né? A comunidade interagiu mais no final do debate, mas no modelo aqui dos próximos debates, dos próximos 5, a gente quer estimular a participação da comunidade durante o espaço. Então, assim, a gente vai abrir agora o espaço para a comunidade, para que vocês possam se expressar, tirar dúvidas, perguntar alguma coisa sobre essa primeira introdução que a gente colocou sobre a CIP 1694. Então, caso vocês tenham uma dúvida, vocês podem levantar a mão, pedir para que a gente esclareça algum ponto específico. Bom, eu vou seguir adiante, então, caso vocês tenham uma dúvida, a gente pode retomar o ponto e tirar dúvidas sobre esse aspecto. Então, a CIP 1694, ela é o processo de implementação de governança na Cardano. Acho que o Lucas Ribeiro pediu para falar. Vou deixar ele falar agora no momento. Oi, Lucas. Boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta rápida, que vocês tinham citado a questão das chaves, né, 7 chaves, que atualmente, se não me engano, são necessários 5 de 7 para você aprovar alguma mudança, né? No CIP 1694, por exemplo, eles mudam essa quantidade ou trata somente sobre a distribuição dessas chaves? Bom, essas chaves, quando for implementada a CIP 1694, essas chaves vão ser deprecadas, elas não vão mais ser utilizadas, e vai ser o modelo de decisão de mudanças na blockchain, ela vai ser feito por 3 entidades principais, 3 corpos principais. Seria o Comitê Constitucional, os DREPs e os SPOs, que são os operadores de pool, né? A gente, no primeiro debate, a gente teve muitas pessoas com dúvidas sobre o uso de jargões, de termos técnicos, então eu quero que a gente dê um foco um pouco maior no uso de expressões, e quando a gente usar uma abreviação, a gente tenta explicar, né? Então, assim, quando a gente fala de DREPs, a gente está usando uma abreviação que quer dizer representante delegado. Nada mais é do que uma pessoa a quem você resolveu delegar o seu poder de voto. Na Cardano, a gente tem um sistema de delegação para pools, né? Então, vocês devem conhecer a Cardanistas, né, nesse conceito, onde vocês delegam o seu poder de voto para cardanistas e eles produzem blocos e, com isso, vocês recebem uma recompensa. Nesse novo modelo de governança da Cardano, vai existir uma nova possibilidade de delegação. Então, além da delegação para pool, vocês também vão poder delegar para um DREP, que é como se fosse um cargo político, uma pessoa que vai se dedicar a entender o ecossistema Cardano, estudar o que está acontecendo, e caso vocês confiem nessa pessoa, vocês podem delegar o poder de voto para ela, e ela seria uma das 3 entidades do novo sistema de governança, que seria responsável por tomar decisões de mudanças de parâmetros na blockchain,
por mudanças de saque de dinheiro do Tesouro, recursos financeiros, e ela também poderia reeleger um comitê constitucional, né? Então, assim, o modelo de sete chaves que existe hoje, onde a maioria precisa votar para iniciar uma mudança de protocolo, ele vai ser aposentado e vai ser substituído por um modelo onde dois dos três corpos precisam entrar em um consenso sobre uma atualização. Então, vamos supor que a gente esteja falando aqui de uma mudança de parâmetro. Recentemente, a Cardano teve uma mudança de parâmetro, que foi o parâmetro de saturação das pools, onde antigamente 64 bilhões de ADAs era o nível de saturação e foi mudado um parâmetro e agora 32 milhões de ADAs é o novo parâmetro. Então, assim, quando for implementado o novo sistema de governança, essas três entidades responsáveis por gerenciar o sistema de governança, elas vão precisar entrar em um consenso para aprovação de um parâmetro, por exemplo. Então, assim, existe o Comitê Constitucional e os DREPs. Os dois precisariam votar e precisariam aprovar, precisariam ter um percentual de voto acima de 50%. Não existe um padrão específico, pode ser 60%, 70%, depende do que a comunidade colocar, né? Esses índices de referência ainda estão em discussão, né? A gente teve alguns workshops durante o ano para discutir isso. Mas o fato é que essas 7 chaves vão ser aposentadas e agora esses grupos vão passar a ter a responsabilidade por decidir mudanças de parâmetros, né? E quem vai delegar o poder desses grupos é a comunidade. No caso do Comitê Constitucional, a própria comunidade vai eleger essas pessoas e o Comitê Constitucional ele vai apenas identificar se as mudanças sugeridas, as ações de governança, as mudanças desejadas no protocolo da Cardano, elas atendem à Constituição da Cardano. Hoje, a Constituição da Cardano ainda não existe, é um documento que precisa ser criado, mas o intuito desse documento é capturar os princípios básicos da comunidade, né? Por exemplo, uma questão polêmica que a comunidade gosta muito de discutir é sobre a queima de ADA. Então, esse tópico poderia ser colocado na Constituição Cardano. Por exemplo, poderia ser escrito que na Constituição Cardano é proibido modificar o suprimento total de ADAs e fazer queima de token. E se isso for aprovado pela comunidade e entrar na Constituição, o Comitê Constitucional ele vai ficar responsável por avaliar qualquer mudança, se está de acordo ou não com a Constituição. É como se fosse um análogo ao STF, que o Supremo Tribunal Federal que a gente tem aqui no Brasil, uma Corte Suprema. Mas, assim, ela vai ter que atender os anseios da comunidade. Porque se essa corte, esse comitê constitucional deixar de agir de acordo com os desejos da comunidade, a própria comunidade Cardano ela pode colocar uma ação para desqualificar o comitê. Então, existe um sistema de checagem para que todas as entidades responsáveis por promover e votar em mudanças, elas tenham que atender os desejos da comunidade. Então, qualquer uma dessas 3 entidades, o Comitê Constitucional, os DREPs e os operadores de pool, caso eles não estejam agindo de acordo com o desejo da comunidade, a comunidade pode pedir para que o Comitê Constitucional seja removido, para que alguns membros apenas sejam removidos. A comunidade pode tirar o poder de delegação dos DREPs. E no caso dos SPOs, os operadores de pool não têm tanta influência, porque os operadores de pool eles tomam decisões em apenas alguns casos específicos. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, Lucas. Tem algum ponto que eu poderia esclarecer ou é isso? Não, respondeu claramente. Ou seja, as chaves serão deprecadas e aí vai ocorrer a substituição por esses 3 corpos, né? Um último ponto para mim que me preocupa, não sei se vocês vão entrar em detalhes depois, mas só para finalizar minha questão. E quanto à concentração, por exemplo, de entre 10% a 30% de todas as ADAs em exchanges centralizadas? Qual seria o impacto disso, por exemplo, agora que a gente está descentralizando esse poder? Realmente, né? Bom, essa aqui é uma questão que está em aberto ainda, porque assim, esse poder de ADAs que está concentrado nas exchanges, as exchanges teriam que decidir o que fazer com esse poder, né? Porque elas poderiam delegar esse poder
que está na mão delas para um DREP da escolha delas, ou poderiam se abster, né? Na nova camada de governança da Cardano, todo mundo que tem uma carteira, todos os usuários da rede, quando essa implementação de governança for colocada em prática, CIP 1694, os usuários da rede vão precisar fazer um registro de transação na carteira, delegando para um DREP. E o que quer dizer delegar para um DREP? A pessoa pode escolher uma pessoa na comunidade a qual ela confia. Por exemplo, se eu confio no Ático, eu vou delegar para ele meu poder de voto. Eu posso também me tornar o meu próprio DREP. Então, eu me registraria através da minha carteira para me representar. E eu também posso abster. Então, assim, você pode escolher uma opção na sua carteira onde você se abstém de participar na governança. Então, assim, no caso das exchanges, eles poderiam intermediar essa camada de governança e perguntar para os usuários que têm Cardano nas carteiras internas da exchange como eles gostariam que a comunidade votasse. Mas caso a comunidade não participe disso, porque geralmente quem coloca cripto em exchange acaba não tendo um comportamento muito ativo, então as exchanges podem tomar a decisão de simplesmente se abster de voto, então todo o poder de ADA que está concentrado ali poderia ficar de fora das decisões de governança. Então, assim, é um tema que precisa ser discutido, a gente precisa ficar observando qual vai ser o comportamento das exchanges para conversar com a comunidade Cardano e com as exchanges qual seria a melhor solução, porque assim, eles têm um poder grande realmente, né? Eles poderiam escolher um DREP que não tenha os melhores interesses da comunidade Cardano e tomar decisões arbitrárias, né? Então, esse é um ponto que precisa ser mais discutido. Ático? Show de bola. Pegando para histórico, né? As exchanges, a gente pode citar, por exemplo, a Binance, ela tem a política de não participar de votações nas blockchains e nos protocolos, tá? A Cardano Foundation também tem uma área específica de relacionamento com as exchanges, né? Mas tem essa informação, Lucas, aí de que as exchanges, principalmente a Binance, elas não votam nos protocolos da rede, tá? É meio que um mantra que eles têm, que eles não querem influenciar. Porém, sim, é um risco aí e a rede precisa estar atenta a todos os pontos de falha. Perfeito, isso responde a pergunta mesmo, porque eu ia perguntar se depois eles tinham alguma política, né, pública ou histórica, etc. Então, meio que atualmente a defesa que a gente faz é meio que através de relações, né, através de compromissos, vamos dizer assim, de exchange, mas nada realmente on-chain, né. Não, legal, então é um ponto ainda em aberto, era mais uma dúvida mesmo, obrigado pelo espaço. Então, como eu já entrei aqui no tópico de DREP, acho que a gente poderia comentar um pouco mais, explicar um pouco mais o conceito de DREP. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem levantar a mão que a gente vai esclarecendo. Mas conforme eu havia dito, o DREP ele vai ser como se fosse um representante político na comunidade. E esse representante ele vai poder ser eleito pela delegação de voto. Então, qualquer pessoa na comunidade que tem uma carteira vai poder delegar o poder de voto para outro DREP ou para si mesmo e se abster, né? Então, a pessoa pode não estar interessada em participar da governança, ela pode não se interessar por questões políticas e ela pode se abster. Mas, no caso, assim, a gente pode fazer uma analogia ao sistema político brasileiro. No caso, a gente vota em deputados, em prefeitos, em presidentes a cada 4 anos, né? E, no caso da Cardano, a gente votaria todo dia. A gente poderia substituir o nosso poder de voto num representante se ele agisse de uma forma que a gente não gostasse. Então, tem uma grande diferença aqui entre o sistema de democracia líquida que está sendo implementado na Cardano do que é a democracia hoje em vários países do mundo. Então, isso abre a possibilidade para que exista um pouco mais de confiança da comunidade nesse sistema de governança. Então, a comunidade ela vai poder acompanhar as decisões de voto do DREP. A comunidade está criando soluções, ferramentas, websites, onde a comunidade vai poder acompanhar quais foram as decisões que o DREP tomou. E a gente ainda está em discussão de como que seria a priorização dos DREPs, como é que eles se comunicariam com a comunidade, se a gente poderia, inclusive, ter debates igual esse no Twitter para obter o feedback da comunidade, ou poderia ter grupos no Telegram, no Discord, ou
criar uma série de vídeos no YouTube onde a gente possa interagir para que um The Rap ele consiga interagir com a comunidade e representar ela da melhor forma possível. Inclusive, um dos objetivos desse projeto aqui, o Manifesto Cardano Brasil, é para que a gente entenda qual que é a percepção da comunidade brasileira, como que eles esperam que os The Raps ajam de forma ética, qual que é o código de conduta, quais tipos de decisões vão ser priorizadas, escolhidas pelos The Raps, e qualquer The Rap brasileiro que pretenda ter um feedback da comunidade, pretenda entender como a comunidade brasileira gostaria de ser representada, esse The Rap ele poderia apenas consultar aqui os resultados do projeto, os relatórios, e compreender melhor essa posição, né? E essa camada de The Rap ela já está em fase de testes, né? Atualmente a era Voltaire, que é a quinta era de desenvolvimento no roadmap da Cardano, ela entrou numa fase de testes chamada Santionet. E na Santionet já estão ocorrendo alguns testes ainda na parte de programação, que é mais amigável apenas a programadores, né? Não tem uma interface amigável ainda para interação com a camada de governança. Mas nas últimas semanas estão saindo algumas notícias de que já existe um portal de interação, um centro de delegação sendo desenvolvido, e quando isso for mais difundido, quando isso estiver um pouco mais estabelecido, a gente vai criar algum material, a gente vai compartilhar mais informações com vocês para que a comunidade consiga compreender de forma prática como que vai participar, né? Porque, por enquanto, isso aqui é muito teórico, né? A gente está discutindo ideias abstratas, conceitos, mas a parte prática mesmo ainda não é possível de ser colocada como exemplo. Mas eu acredito que durante o ano de 2024, logo nos primeiros meses, a gente já tem algumas referências e a gente consiga dar alguns exemplos de como participar ativamente na governança. E nos primeiros meses, quando a camada de governança for implementada, vai existir um período de bonificação para os delegadores, né? Então vai existir um incentivo financeiro para que a comunidade ela tenha uma participação mais ativa no começo. Da mesma forma com o que aconteceu cerca de 2, 3 anos atrás, no começo da fase Share da Cardano, onde quem começou a interagir com o protocolo na parte de delegar para uma pool, ele tinha um rendimento muito mais alto do que existe hoje, que é em torno de 3%, né? Eu acho que o Ático até pode comentar um pouco mais, porque ele já tem uma experiência como operador de pool, né? E ele participou, eu acho que ele estava por dentro desse processo de bootstrap da fase Shelling, né? Sim, Rodrigo. Na verdade, teve a ITN, né, que foi uma testnet incentivando os primeiros operadores de pool a rodar pool na rede. Isso foi em dezembro de 2019. E depois começou o stake mesmo, em agosto de 2020, né? E assim, o rendimento estava alto justamente porque foi a primeira vez que teve ADA sendo tendo expansão monetária, né? Porque até então só tinha aquela quantidade de ADAs da venda lá no ICO em 2015, né? Então o stake foi quando começou a ter que a Cardano passou a ter inflação, né? E aí acontece a mesma coisa que a gente tem no Bitcoin, né? A cada 4 anos reduz pela metade, por isso que hoje é 3%, que começou em 2020, então no final de 2024 a gente deve estar ali por faixa de 2,5% ao ano de rentabilidade de stake. E no caso, os The Raps que forem registrados e escolherem participar representando a comunidade, eles vão ter um incentivo financeiro para isso. Ainda não está claro qual que vai ser o modelo de incentivo financeiro. Isso aqui é uma discussão em aberta, inclusive nos workshops, nas discussões que tivemos esse ano. Muitas pessoas da comunidade deram opiniões de como que deveria ser esse modelo de recompensa, né? Mas isso ainda não foi compartilhado. A IOD, que é a empresa que desenvolve o software da Cardano, ela ainda não sinalizou de forma precisa como que vai ser o modelo de remuneração. Maria? Então, pessoal, eu gostaria de falar um pouco sobre o modelo de remuneração, tá? Eu acho que muitas pessoas na comunidade têm a
a crença errônea que as coisas precisam ser o mais barata possível para o maior número de pessoas possível. O DREP é o cargo mais importante que a gente vai ter. Essa pessoa precisa ser extremamente remunerada e essa pessoa, ela tem que ter uma série de conhecimento, de skills, né, que não se encontra em qualquer lugar. Então, assim como lá no encontro, no workshop da CIP, eu falei isso, eu vou reiterar aqui. Essa pessoa precisa ser muito bem paga. A gente está acostumado a colocar propostas com preço lá embaixo no Catalyst, acostumado a pagar pouco a nós mesmos e a gente não pode fazer isso, não podemos ter síndrome de vira-lata. Se um profissional capacitado nos Estados Unidos é o mesmo valor na Europa, é o mesmo valor no Brasil, não aceitem funções de tal responsabilidade sem que você tenha uma contrapartida que vale a pena. Era só isso que eu queria falar. Então, o DREP, ele vai ser um representante que ele vai precisar participar de forma ativa na comunidade, porque assim, as decisões, as ações de governança, as mudanças de parâmetros, saques do Tesouro da Cardano, todas essas ações que envolvam governança, elas vão precisar que DREPs participem. E se o DREP ele ficar um período muito grande sem atividade, sem votar em decisões, ele vai perder o status de DREP. Ele vai ser aposentado automaticamente pelo sistema. Então, o cargo DREP ele exige que a pessoa tenha uma atividade regular. Não sabemos ainda qual que é a regularidade que o DREP precisará ter. Pode ser que ele precise votar uma vez por mês ou uma vez a cada 3 semanas. Não temos essas informações ainda. O que sabemos é que, para que ele mantenha o status de DREP, ele precisa votar ativamente. E assim, dentro das ações de governança da Cardano, que vão existir, existem 7 ações principais. Eu vou pontuar elas aqui para dar uma introdução já, que a primeira ação seria a moção de desconfiança. Rodrigo, rapidinho. Oi. Desculpa te interromper, só porque a gente já está mudando dos DREPs para ações de governança, né? Mas faltou informação sobre os DREPs, complementar rapidinho. Eu entendo que o Rodrigo está tentando já iniciar o tempo da melhor forma possível aí, né? Para a gente não passar do horário, né? Tá certíssimo aí. Galera, quando começar a funcionar os DREPs, né? Vai ter um estímulo para que os holders de ADA, a galera que faz stake de ADA, deleguem o seu poder de voto para esses DREPs, né? Lembrando que se você não quiser delegar o seu poder de voto para um DREP, você pode ser um DREP e delegar sua própria ADA para o seu registro de DREP, tá? Então, por isso que a gente fala que é democracia líquida. Você pode escolher um representante ou você pode votar diretamente, tá? Então, qualquer um vai poder ser um DREP. E se você vai poder ser o DREP só das suas ADAs, por exemplo, você vai poder ser o DREP da sua família, dos seus amigos, enfim, né? E aí, todo mundo que delegar voto para um DREP vai ter uma recompensa nesse começo, né? Nessa fase que eles chamam de bootstrap, que é o início, quando começar a ter as votações e tudo mais, né? E eles falam o seguinte, que há um estímulo para que a galera continue participando, delegando o voto para um DREP, né? E aí, se o cara, por exemplo, parar de delegar, as recompensas que ele ganharia por estar delegando em um DREP vai ficar presa, né? E aí ele poderia voltar a delegar para um DREP e desbloquear aquelas recompensas, elas não são perdidas. Toca, Rodrigo. Então, eu acho importante esse aspecto que o Ático comentou, porque é um aspecto polêmico da CIP 1694, e existe uma explicação bem detalhada, é um pouco mais técnica, não vou entrar nesse mérito agora, eu vou entrar apenas no fato. O fato é que, quando a camada de governança for implementada na Cardano, as pessoas vão ter um tempo para interagir, para se cadastrar, delegar para um DREP ou se tornar o próprio DREP, mas a partir de um certo momento, se elas não concluírem essa ação de registro, de delegação pela carteira, elas vão ficar com as recompensas de stake travadas, né? Então, vamos supor, se vocês delegam para cardanistas e vocês não registraram na camada de governança, todas as recompensas de stake elas vão ficar presas até que exista esse registro. Depois que o registro for concluído, essas recompensas vão ser liberadas
e todo o valor que está acumulado vai ser disponível, né? Então, assim, não é como se a rede, a blockchain Cardano, estivesse cancelando as recompensas de stake de quem não se registrou. É apenas um bloqueio temporário. Algumas pessoas concordaram com essa decisão, outras discordaram. É um tópico um pouco mais detalhado e com muitas nuances, mas esse é o fato e da maneira que está escrita hoje a CIP, esse é o processo que vai acontecer. E eu acho interessante que durante essa fase de implementação da governança, durante os primeiros meses, a comunidade ela vai ter um incentivo financeiro para delegar o poder de voto. Então, isso aí vai ser feito para que exista um nível de delegação alto na blockchain, para que evite uma participação pequena, porque nós sabemos que se uma rede blockchain igual a Cardano, que trabalha com Proof of Stake, ela não tiver um índice de participação alto, as baleias podem dominar o poder de voto e começar a centralizar o protocolo. Então, esse estímulo financeiro para delegação no começo é importante para descentralizar esse sistema de governança o máximo possível logo no começo. Rodrigo, puxando a pergunta do Lucas mais cedo, que ele fez sobre exchanges votarem, né? Isso pode criar um problema, né? Porque as exchanges que oferecem esse produto de stake, de ADA lá dentro, elas teriam que delegar para um de rep, né? E aí fica mais sensível essa coisa de que as exchanges delegariam para que de rep. A Fundação Cardano teria que produzir uma lista para eles escolherem, né? São coisas assim para a gente ficar pensando, né? Pessoal, amanhã, né? Amanhã não, depois de amanhã, sexta-feira, dia 1º, vai começar uma votação na blockchain chamada Cardano Ballot. E tudo isso que a gente está discutindo aqui é a proposta do CP 1694. Não tem nada definido, tá? E aí vai ter essa enquete, que você vai conectar sua carteira ali no site para participar dessa enquete, tá? Você não vai gastar ADAs para fazer isso. E ele vai considerar o teu poder de voto no dia 21 ou 22, que foi quando eles fizeram o snapshot. Então, não vai ser cada pessoa um voto, vai ser a quantidade de votos que você tem, a quantidade de ADA que você tinha no dia 21 ou 22, quando teve a fotografia, né? E aí, pessoal, é importante que vocês prestem bastante atenção nos temas que a gente está conversando, porque isso vai municiar vocês para darem a opinião de vocês de como que deveria ser, tá? Nada do que a gente está falando aqui está fechado, tá, pessoal? Tudo está aberto. E por isso que a gente está tendo essas discussões, porque isso pode ser modificado e é importante que vocês usem a voz de vocês aí nessa votação que vai começar dia 1º de dezembro. Vai durar aí, acho que umas 2 semanas, tá? Mas é importante falar isso, né, Rodrigo? Maria? Não, já que a gente está aqui nesse espaço de governança, eu queria avisar para vocês ficarem atentos para o registro do voto para as propostas do Catalyst. Eu vi que ou já abriu ou vai abrir por esses dias. Às vezes as pessoas não se atentam que para votar precisa registrar. Então, assim, levem para os seus amigos que são investidores de Cardano esse recado, que para votar vocês precisam se registrar, né? Muitas pessoas esquecem e depois vêm procurar o tutorial com a gente. E aí eu gostaria de deixar esse aviso, já que a gente está uns dias antes. Obrigada. Então, esse ponto que o Ático trouxe do Cardano Ballot vai ser uma votação que vai acontecer em breve, né? O snapshot, o poder de voto foi registrado no dia 21 de novembro. Então, se vocês tinham ADAs na carteira de vocês vão poder participar. E, na verdade, é uma votação simples. A única votação ali que vai ser colocada no Cardano Ballot é para pegar a aprovação da comunidade, se a comunidade concorda com o modelo da CIP 1694 que está proposto no momento, ou se ela discorda. Existe a opção de se abster também, mas é como se fosse uma checagem de temperatura para ver qual que é a recepção da comunidade com a CIP 1694 até o momento. E eu participei de um Space ontem no Intersect, que é um grupo recente, uma organização que foi fundada no ecossistema Cardano, e alguns funcionários do Intersect da EUD, eles comentaram sobre essa questão do Cardano Ballot, porque assim, no momento, quem tem carteira Hard Wallet não poderá votar nessa votação de sexta do Cardano Ballot. Somente quem tem
fundos em hot wallet. Porém, o pessoal da Intersect, da IOD, eles informaram que no ano que vem eles vão fazer outras votações e onde vai ter suporte para hard wallet também. Porque isso foi uma questão que muitas pessoas na comunidade reclamaram, que quem tem uma quantia mais alta de dinheiro e preza pela segurança não poderia participar desse processo de votação, e isso parece que vai ser remediado de alguma forma nos primeiros meses de 2024. Eu acho que a gente tinha levantado a mão. Eu ia falar isso, Rodrigo, da questão de hard wallet que não vai poder votar. Ledger, Trezor e tudo mais. E o Rodrigo falou hot wallet, né, galera? O hot wallet é aquela carteira de palavras que você cria ali no navegador, tá? Vai lá, vamos, Rodrigo. Bom, eu acho que no momento agora a gente pode pontuar mais um aspecto do RAP que eu iria comentar antes, e eu vou entrar em ações de governança só para poder explicar um pouco melhor qual que vai ser o papel do DRAP, né? Nessa nova camada de governança da Cardano, através da CIP 1694, vão existir 3 entidades principais, conforme eu comentei antes, que vai ser o Comitê Constitucional, vai ter os DRAPs e os operadores de pool. E das 7 ações de governança que vão existir, que são nada mais do que mudanças no protocolo, os DRAPs vão participar em todas as decisões. E o DRAP é o único grupo que participa em todas as decisões. Então, eles vão ser o grupo principal, com mais poder, né, nesse novo sistema de governança. E dentre as 7 ações de governança, só para citar quais são, depois a gente pode entrar em mais detalhes, a primeira seria a moção de desconfiança, e essa ação ela quer dizer o quê? O Comitê Constitucional ele vai ser eleito para representar a comunidade e ver se as mudanças na Cardano estão de acordo com a Constituição Cardano. Porém, se o Comitê Constitucional deixar de agir de acordo e começar a tomar decisões que vão contra os interesses da comunidade Cardano, a comunidade, através dos DRAPs e dos operadores de pool, ela pode entrar com uma ação chamada moção de desconfiança. E no caso da moção de desconfiança, o Comitê Constitucional ele é colocado em xeque e pode ser removido, ele pode ser substituído, ou apenas alguns membros do comitê podem ser realocados, né? Assim, o processo de eleição dos membros do comitê está em aberto, ele não está definido ainda, então pode ser que existam pessoas da IOD, pode ser que existam pessoas da comunidade, isso vai ser votado. O número de pessoas do Comitê Constitucional, ele não está definido, ele é um número maior que 0. Ele pode ser apenas um grupo pequeno de pessoas ou pode ser um grupo de dezenas de pessoas. Isso aqui está em discussão ainda, não está sentenciado. Inclusive, no futuro, caso a comunidade queira abolir o Comitê Constitucional, existe uma opção onde a comunidade pode votar para que o número de representantes do comitê se torne 0. E, na prática, isso significaria que o Comitê Constitucional deixaria de existir e os únicos representantes seriam os DRAPs e os SPOs, os operadores de pool. Então, o Comitê Constitucional ele tem um intuito principal de fazer com que a Cardano siga a Constituição que foi criada pela comunidade. Esse documento ainda não está formalizado, está em discussão, e a comunidade ela vai dar o feedback e o comitê vai ter que respeitar isso. Então, essa é a ação que eu comentei agora, é a moção de desconfiança para tirar o poder do comitê. A segunda ação seria criar um novo comitê, né, para trocar algum membro, caso alguém queira se aposentar, deixar de participar, né. E existe a terceira ação, que é a atualização da Constituição, porque a Constituição vai ser criada em breve, né, a comunidade está em discussão para isso, e caso a Constituição precise ser modificada, esse documento vai ficar registrado na blockchain. O dado de registro vai criar um vínculo na blockchain, né, para que tenha acesso. E a terceira ação seria para fazer uma atualização no comitê. A quarta ação de governança seria para criar um hard fork. Na Cardano, durante os últimos anos, a gente passou por alguns hard forks, onde algumas funções técnicas foram implementadas. Por exemplo, quando os contratos inteligentes foram colocados na Cardano, foi através de um hard fork, que é um evento de atualização técnica mais grandioso, mais complexo e que envolve uma coordenação maior
da comunidade. Então, assim, no caso de um hard fork, que é o evento mais complexo na parte técnica da Cardano, as três entidades, os três corpos incluídos na governança, eles vão precisar participar da votação. Essa aqui é a única ação de governança em que todas as partes precisam colocar a sua opinião. No caso, o Comitê Constitucional, os DREPs e os operadores de pool, todos precisariam votar nesse aspecto. E aí, a quinta ação de governança seria a mudança de protocolos, como eu mencionei antes no começo aqui do Space. Por exemplo, o nível de saturação da pool, que caiu recentemente de 64 milhões de ADAs para 32 milhões de ADAs, seria considerado uma mudança de parâmetro no protocolo. Essa seria não caiu, não foi aprovado, não foi implementado não, Rodrigo. Continua 64. Ainda não foi implementado? Não. O outro índice que mudou, né? Qual que foi aquele Mudou outro? a taxa mínima da pool, só. Ela caiu pela metade, né? Bom, então é isso. Essas mudanças de parâmetros, elas seriam a quinta ação de governança concebida nesse contexto da CIP 1694. A sexta ação de governança disponível aqui seria saques do Tesouro. Hoje, a única forma de acesso aos recursos financeiros do Tesouro da Cardano é através do projeto Catalyst. E para fazer o saque do Tesouro, as entidades responsáveis pelo gerenciamento, que é a IOD, a Cardano Foundation e a Emurgo, elas precisam usar aquelas chaves que o Lucas tinha comentado anteriormente, né? Que existem 7 chaves no total, divididas entre as entidades. E para que ocorra um saque, um conjunto de chaves igual a 5 precisa aprovar, né? Então, esse tipo de ação que envolva usar o tesouro da Cardano, ele também vai ser uma ação de governança que vai precisar ser aprovada pelo Comitê Constitucional e pelos DREPs. E a última ação de governança é apenas uma ação de informação, ela não é uma ação propriamente dita, é só um registro técnico ali que é feito no blockchain. E essas ações de governança, eu passei o contexto dela para vocês poderem entender um pouco de cada uma delas e compreender que o DREP ele vai participar na votação de todas. E assim, como nós, a comunidade Cardano, nós vamos poder delegar para os DREPs, então a gente tem um poder grande de influenciar o futuro da Cardano. Porque o Comitê Constitucional ele pode ser aposentado, se houver interesse da comunidade, e as únicas ações de governança que os operadores de pool participam é a moção de desconfiança para remover o Comitê Constitucional, a eleição de um novo comitê e o hard fork. Então, os SPOs também, os operadores de pool, não têm uma influência tão grande. Isso aqui eu quero salientar para que a comunidade entenda a importância que os DREPs vão ter no futuro da Cardano. E essa camada de governança não existe em outra blockchain, né? Uma camada de governança tão inclusiva e tão complexa e com uma opção tão grande da comunidade poder dar sua opinião, né? No Bitcoin, por exemplo, a gente não tem isso, né? Porque o Bitcoin ele tem um conceito mais de moeda digital do que de uma camada de um projeto que tem uma complexidade de aplicações descentralizadas e uma necessidade de governança propriamente dita, né? Mas no caso do Ethereum, ela é uma blockchain de segunda geração que ela resolveu não implementar a camada de governança on-chain. E a Cardano ela está sendo pioneira nesse aspecto e isso pode trazer uma revolução, né, no espaço blockchain. Então, cabe a nós aqui fazer parte desse processo e colocar nossa opinião. Então, por isso que é um dos motivos que a gente está fazendo esse projeto também, é para a gente incluir a comunidade e fazer com que esse processo de governança dê certo. Ático? Perfeito. Vou dar um exemplo aqui, tá? É sempre bom a gente contextualizar aí com a realidade, né? Para a galera entender. Mas vamos lá. Digamos que eu queira submeter uma ação de governança para alterar o parâmetro do supply da Cardano, que você pode entender isso como queima de ADA, né? Aí o que é que eu faria? Eu teria que ser um DREP ou qualquer pessoa pode submeter essa ação de governança? Então, a resposta é que qualquer holder de ADA, qualquer pessoa que faz stake de ADA, vai poder fazer uma ação de governança, tá? Uma proposta de ação de governança. E aí, pessoal, dependendo da ação de governança que você submete, lembra que tem os 3 órgãos?
três órgãos é o Comitê Constitucional, os GREPs, né, que são a galera que vota, e os operadores de pool, né? São esses três órgãos, né? E aí, dependendo do tipo de ação de governança, para ela ser aprovada, ela tem que ser ratificada por 2 ou 3 desses 3 órgãos, tá? Então, nesse exemplo de alteração de parâmetro, que seria ali reduzir o supply da Cardano de 45 para, por exemplo, 40, né, queimar 5 bilhões de ADAs aí, que deixariam de existir, né? Já não existem, né? Mas não seriam criadas, enfim. Esse tipo de ação de governança de alteração de parâmetro, ele precisa ser aprovado por 50% mais um dos GREPs, tá? E pelo Comitê Constitucional. Basicamente, o Comitê Constitucional, galera, é como se fosse a figura do STF no Brasil, né? Qual que é a figura do STF, Supremo Tribunal Federal? É garantir a Constituição. Ou seja, qualquer lei que for criada pelo Legislativo, qualquer ação que for tomada pelo Poder Executivo, se ela for inconstitucional, do ponto de vista da Constituição de 1988, o STF pode barrar aquilo ali, né? Por inconstitucionalidade. Então, o Comitê Constitucional, basicamente, ele vai ter esse papel. Ele vai olhar, queima de ADA agride de alguma forma a Constituição da Cardano, porque no começo o Rodrigo falou, né? A Constituição da Cardano é um documento, é um texto que está sendo redigido, né? Nessas discussões todas que a gente está fazendo. E aí o Comitê Constitucional, que são... A gente não sabe quantas pessoas vão ser, né? Não tem um limite de pessoas, mas eles vão votar, então vai ter um voto dentro do Comitê Constitucional e vai ter o voto dos GREPs, né? E se a maioria ali dos dois aprovarem, aquela minha ação de governança poderia passar, que é a queima de ADA, entendeu? A redução do supply da Cardano. E assim, se, por exemplo, a votação ali, ela não alcançasse os 50%, essas votações ela tem um prazo para expirar, tá? As ações de governança ela tem um prazo, então, como se fosse o prazo de votação, né? E aí, se chega no final do período e ela não atingiu o 50% de aprovação dos GREPs e 50% de aprovação do Comitê Constitucional, ela não passaria, entendeu? E outra coisa, eu falei que qualquer pessoa pode submeter uma ação de governança, porém, você tem que fazer um depósito de ADA na blockchain. Esse é um mecanismo que a Cardano criou para não virar bagunça, né? Para a galera não ficar mandando um bocado de ação de governança de lixo, de spam na rede. Então, para você criar uma ação de governança, que é uma votação, você vai ter que travar uma quantidade de ADAs na blockchain. E depois que essa votação ela expirar, né, acabar o período dela, você vai receber de volta aquelas ADAs. No período que essas ADAs estiverem depositadas na blockchain, elas vão continuar vinculadas à sua carteira, rendendo stake normalmente, tá? É só para não virar bagunça. Aí tem uma tabelinha, pessoal, e eu mandei aí nos comentários, tá? Tem um site, é o 1694.io. É muito fácil, né? 1694.io. E aí tem uma tabelinha que ele mostra os tipos de ação de governança e quais órgãos precisam ratificar. Então, o Rodrigo deu o exemplo do hard fork, né? O hard fork é quando tem ali uma mudança do código da Cardano e todos nós precisam atualizar, né, e tal. No caso do hard fork, ele tem que ser aprovado pelos 3 órgãos. Tem que ser aprovado pelo DREP, pelos operadores de pool e pelo Comitê Constitucional. No caso da alteração de parâmetro, já não é necessária a aprovação dos operadores de pool, tá? Então tem uma tabelinha aí, que eu mandei nos comentários esse site que vocês podem abrir e estudar ele, que basicamente ele tem tudo que a gente está falando aqui, é o 1694.io. Vocês vão ver a tabelinha de ratificação de ações de governança, tá? Toda hora que eu leio sobre essas coisas aqui, Rodrigo, eu gosto pra caramba, velho, da forma como as coisas estão sendo pensadas, velho. Eu também fico muito animado porque, assim, a CIP 1694, esse modelo de governança que está sendo proposto, ele foi muito bem construído, porque, assim, a comunidade ela vai ter um poder muito grande de participação, né?
a capacidade de submeter uma ação de governança não vai ser difícil, vai existir apenas uma limitação de um depósito de ADA para que as pessoas não comecem a causar spam na rede, né? E se causa spam, a blockchain fica inutilizável. Então, a gente não sabe ainda qual que vai ser o número de ADAs necessários para depositar, e talvez, se for um número muito alto, pode inviabilizar algumas pessoas de submeter uma ação de governança. Porém, existe a possibilidade de várias pessoas se juntarem e criarem um fundo para submeter uma ação de governança em conjunto. Então, assim, por mais que exista um depósito mínimo, esse depósito mínimo não inviabiliza que as pessoas se juntem e criem uma mudança no protocolo da Cardano. Então, eu estou vendo com muito bons olhos essa camada de governança, porque ela permite que a comunidade participe, mas também tem um sistema de segurança interessante, onde precisa haver uma maioria de votos, precisa existir um alinhamento entre comitê constitucional, DREPs e operadores de pool. Essas entidades diferentes precisam estar alinhadas e, ao mesmo tempo, é difícil de haver corrupção dessas entidades, porque se alguma corrupção for identificada, é muito fácil da comunidade remover o poder dessas entidades. No caso dos DREPs, bastaria que a comunidade removesse esse poder de voto, né? A mesma forma que é fácil você mudar de uma pool, você conseguiria mudar com facilidade para outro DREP, ou se tornar seu próprio DREP. No caso aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas estão insatisfeitas com a política e muita gente diz que a classe política não é confiável. E saber que existe a possibilidade de você mesmo se tornar o seu representante é como se você pudesse se tornar um político e decidir e votar em leis, em mudanças necessárias para o sistema funcionar. Então, essa possibilidade da comunidade agir mais intensamente e permite que exista uma maior confiança no sistema, né? Eu acho que isso é uma questão muito promissora. Acho que a Maria quer falar alguma coisa. Bom, então assim, pessoal, a gente comentou aqui da questão dos DREPs e a gente está entrando aqui no assunto de comitê constitucional, né? Falei que o comitê constitucional ele vai ser um órgão que vai ser responsável por respeitar a Constituição que for criada, e ele vai ajudar no começo da rede de governança, porque a gente não sabe quantos DREPs vão estar ativos no começo, né? E caso tenham poucos, o Comitê Constitucional ele vai ter que ter um poder maior de influência, né? Mas assim, caso a camada de DREPs ela funcione e prospere, é muito provável que a gente não precise da continuidade do Comitê Constitucional anos à frente, né? Então, isso aqui vai ser muito discutido durante os próximos anos. Mas eu queria deixar agora aberto ao público para responder alguma dúvida eventual que vocês tenham sobre DREPs ou Comitê Constitucional, ou sobre as ações de governança que a gente estava comentando. O Ático comentou alguns exemplos na parte de registrar, para mudança de supply, queima de água, foram exemplos citados, né? Queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre esse aspecto. Eu tenho uma dúvida rápida. O DREP, ele precisa necessariamente ser uma pessoa física ou pode ser uma instituição? Mais especificamente, vai ter algum processo de Know Your Customer? Algum processo de identificação pessoal, por exemplo? Na verdade, não. O DREP ele não vai precisar vincular nenhuma identidade. O sistema ele foi concebido para que não exista um requerimento obrigatório de identidade. Vão poder haver DREPs coletivos, onde não necessariamente é uma única pessoa representando o DREP, pode ser um DREP coletivo. Por exemplo, eu juntaria o Ático e a Maria e o Bosco, né? Eles são membros da Cardanistas, eles poderiam criar o DREP Cardanistas, onde a decisão dos três seria levada em conta para a decisão de um voto final. Então, pode existir esse DREP coletivo, que ele precisaria ser criado através de um contrato inteligente, alguma coisa do tipo, mas essa camada de governança ela não prevê KYC. E isso está explicado na CIP 1694. O motivo disso é que eles
a IOD e os membros responsáveis pela criação dessa CIP, eles viam que a comunidade ela vai precisar interagir com o DREP. Então, eles esperam que o próprio DREP ele se identifique com a comunidade, porque assim, eu não acredito que exista um estímulo muito forte para uma pessoa delegar para um DREP que não tem uma identidade pública, não necessariamente vinculada com o KYC, mas que ela tem alguma reputação no ecossistema. Então, assim, o DREP ele vai precisar se promover e demonstrar a sua reputação para ser confiável. Então, é daí que vai vir a camada de confiabilidade e não necessariamente será por KYC. É sensacional. Particularmente eu concordo. Não acredito que o Know Your Customer seja a melhor saída. Eu acredito que a questão de reputação seja muito mais eficaz no contexto distribuído. Dado que um DREP ele será pago, então ainda não sabemos detalhes, verdade, mas, pelo que eu entendi, haverá sim um incentivo financeiro. Eu acredito, inclusive, que seja um dos resultados desse projeto que vocês estão encabeçando, né? Que seria interessante a gente ter algumas atividades delimitadas, por exemplo, para o DREP. Então, vou dar um exemplo. E isso vai de encontro que eu estou pensando aqui numa instituição. Não necessariamente uma única pessoa, mas é uma reunião, vamos supor, cada cardanistas, né? Onde eles trazem fatos relevantes quanto à governança da Cardano, por exemplo, um feed filtrado, ou seja, para o contexto nosso aqui em língua portuguesa, por exemplo, para aumentar o alcance, análise sobre as votações que podem mais interessar a comunidade, né? E eles conhecendo a comunidade que eles têm, então daria para eles fazer isso também. Realizar votações internas, então, para entender a opinião dos delegadores para assuntos mais críticos, né? Como uma moção de desconfiança. Então, às vezes, assim, olha, está ocorrendo aí no contexto da Cardano que realmente o Comitê Constitucional assim, não está agindo como ele deveria. E antes de nós nos envolvermos com essa discussão, está aqui os fatos relevantes sobre essa situação. E vamos fazer uma votação interna aqui entre nós, né, os delegadores aqui da Cardanista, por exemplo, e entender a opinião. Pessoal, a gente entende que 70% concorda, sim, que deveríamos seguir em frente com a moção de desconfiança e 30% não. Então, a cardenista, assim, ela sabe que estará representando pelo menos a maioria, né, de seus delegadores nesta votação. E, por último, por exemplo, trabalhar com relatórios sobre a participação do DREP e os resultados obtidos também para a gente saber, afinal de contas, a nossa participação está ou não sendo efetiva, o que a gente pode fazer para mudar, o que a gente pode fazer para engajar mais, às vezes, trazer mais delegadores para o DREP, por exemplo. Enfim, então, somente um conjunto de ideias aqui que eu gostaria de compartilhar, que talvez, assim, fosse interessante a gente ter isso no resultado desse projeto, por exemplo. Você descreveu, Lucas, aí o mundo ideal, né? De como deveria funcionar o DREP. Porém, você tem que levar em conta também o seguinte: se a pessoa está delegando o seu poder para o DREP, porque de repente ela não tem o tempo de se envolver nessas discussões, nesses debates, né? E aí ela escolhe um DREP em confiança. E também a questão de que o DREP ele pode promover esse processo educativo, né? Então a gente entende que com certeza é o modelo ideal, porém a realidade é que a maioria das pessoas não estão ali no dia a dia acompanhando, né? Mas sim, o DREP poderia, né, pelo menos fazer um encontro semanal ou até mandar um e-mail, né, Rodrigo? Mandar aquele velho newsletter já é alguma coisa, né? Com certeza. No caso, eu compreendo isso, mas o meu intuito era realmente esse mesmo, uma espécie de newsletter. Assim, eu sei que é utopia imaginar que todo mundo vai ter um interesse por isso, etc. Até, às vezes, não só por falta de interesse, mas às vezes por falta de tempo mesmo, né? A galera tem a vida na vida real, enfim, tem outros afazeres. Mas, enfim, eu particularmente ficaria bastante satisfeito de ver esse tipo de ação. Mais ou menos, se você parar para pensar, mais ou menos que a Cardanista já faz, entende? Então, imagina quantas ADAs tem delegadas para cardanistas. E veja quantas pessoas aparecem no Twitter Space. Então, significa que a maior parte é desinteressada? Não necessariamente. Pode ser que às vezes ele não tenha um tempo mesmo, né? Porém, há aqueles que usufruem desse tipo de material. Então, assim, eu particularmente vejo bastante valor nisso. Perfeito. A Maria quer falar, né, Rodrigo? E depois tem um bom samaritano inscrito aí.
Vai lá, Maria. Alguém tá ouvindo a Maria? Não, eu acho que ela não tá agora. A gente pode passar para o Bom Samaritano e depois voltar para Maria? O bom samaritano caiu também. Maria, conseguiu falar? Vamos ver se agora vai com a Maria. Eita. Ah, o Bom Samaritano voltou aqui. O Twitter não é muito bom pra... O X não é muito bom pra essas coisas não, galera. Dá umas bugadas assim legal às vezes, né? Vamos ver se a Maria consegue falar. Se der algum problema com vocês aí no Space, vocês saem e entram de novo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, então tá bom. Então, assim, eu sou uma pioneira também no Catalyst e eu quero deixar claro que a gente está fazendo todas essas coisas, mas é tudo um experimento, tá? Pode ser que no escopo do que a gente está fazendo aqui nesse momento, nesse fundo, Lucas, não abranja todas as coisas que você pediu, mas são ideias que a gente pode propor no futuro, tá? É que às vezes as pessoas chegam agora, não sabem o que acontece no Catalyst e tal, então assim, eu só quero esclarecer, é um grande experimento, um experimento social, uma forma de financiar propostas e às vezes até de financiar o sonho das pessoas, e a gente tem que ter essa noção, é um experimento, e o que a gente vai mostrar quando a gente apresenta as milestones desses projetos é a nossa intenção, tá? E aí, se foi bacana o resultado e a comunidade gostou, a gente pode colocar novas propostas trazendo esse tipo de opinião e de feedback que você deu, tá? Assim como outras pessoas vão dar aqui feedback, só para esclarecer um pouquinho. Bom Samaritano. Boa. Estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Eu tenho que aprender a mexer nisso aqui, que eu fui ver aqui nos comentários e fiz foi sair. Então, o que acontece? Como o espaço foi aberto para perguntar, tirar dúvidas, né? Tem vocês falaram que é sobre um assunto que faz tempo que eu era para me perguntar para o Ático que eu nunca me lembrava, até achava que, será que é só o sistema cardano que não vai chegar nisso, só a ADA que não vai chegar nesse sistema? Mas antes de falar do sistema, levar em consideração aí o que o pessoal falou, que às vezes a pessoa não tem tempo ou desinteresse. É aquela questão, eu estava vendo hoje sobre questão de cripto no mundo todo, né? Que a maioria das pessoas ainda é aquela mesma fala que eu estava no espaço, no manifesto passado. É aquela mesma coisa. Nós ainda somos minoria. A maioria das pessoas, você pega um jovem de 25 anos aí, 26 anos, você pergunta o que é o Bitcoin, o que é um ADA Cardano, o cara não sabe. Você pega 10 jovens aí, rapaz, 2 sabendo no máximo, beleza. Então, o que acontece? Tem a questão do tempo e tem a questão da informação. Outra coisa, a pessoa, ela entra hoje, aqui ela não vai saber tudo, ela vai pegando ali um pouquinho. Por exemplo, vou pegar exemplo eu. Meu primeiro NFT, cara, se não fosse o Ático aí me falando, aí como é que não era, tem uns 3 meses que eu ouvi falar em NFT desde 2022, mas desde 2021, se eu não me engano. Mas eu só ouvi falar que não sei quem comprou, e eu falei, cara, como é que é esse negócio? Aí eu peguei meu primeiro NFT agora uns 3 meses atrás, eu acredito. Então, assim, não é só questão do tempo. Se a pessoa não entende algo, ela não tem interesse por aquilo. A maioria das pessoas vão comprar ali, esperando uma subida, né? E é isso. Agora, eu sempre gosto de ressaltar o Ático, a Maria e o Bosco, porque a equipe cardanista, eles são pessoas que, sabe, tá empurrando, ensinando, mostrando, né? E aí, quando a pessoa começa a entender, ela começa a surgir o interesse. Quando ela começa a surgir o interesse, ela começa a querer participar. Entendeu? Então, eu acho que isso também é muito importante. Então, eu acho que praticamente, mas a Maria Bosco já tem uma equipe de educação sobre o mundo cripto, né? Porque eles falam da Cardano, logicamente, todavia, você aprende sobre o mundo cripto.
E a questão que eu quero deixar aí, já que eu dei minha colaboração em relação a isso, faço mais um pouco, e que eu vi pouco sobre a questão da queima de token, se é uma realidade ou se é uma probabilidade, que eu não ouvi bem. É uma probabilidade, é uma realidade, pode acontecer, pode não acontecer. E aí é o que eu falei, eu há muito tempo eu ia perguntar isso pro Átila, porque todas as outras redes têm esse sistema, por que a Cardano não tem? Acabou que alguém comentou aí. Mas se alguém puder falar um pouco mais sobre isso, tirar essa dúvida aí, eu agradeço. E obrigado pela oportunidade. Beleza. Bom Samaritano, você complementa, na verdade, aí, né, o que o Lucas fala, né, sobre essa coisa aí primeiro, a galera não entender, e segundo, a galera, de repente, não se interessar, porque não entende, né, às vezes porque não tem tempo, né, e isso tudo faz parte do processo. E, assim, se vocês forem ver, começa bem antes, né, começa no processo do cara criar uma carteira, né, Rodrigo? Porque às vezes o cara tá na exchange e aquilo, o cara não sabe, ele nem imagina que ele pode participar da Cardano. Para ele é comprar o token ADA e vender quando valorizar, né? Ele nem sabe que ele pode entrar nas coisas e participar dessa parte aí da blockchain, né? Eu perco a amizade, mas eu não perco a piada. Eu só quero avisar para todo mundo aqui que eu avisei a 3 centavos, viu? Quero só registrar que eu tava aqui nesse mato quando tudo era capim, ninguém falava dessa Cardano e tava eu e a câmera aqui, ó, gastando português, gastando inglês, gastando tudo. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Obrigado, Samaritano, obrigado, Lucas. Obrigado a todas as pessoas que reconhecem o nosso esforço em educar, em levar Cardano para as massas. A gente não tem limite. Viu a 3 centavos e agora está 38. Nós não temos limite, nós somos 3 loucos, 3 sonhadores e a gente vai educar a blockchain até a gente desistir, né, Ático? Sobre o lance de queima de token, eu vou falar rapidinho para o Rodrigo não me chamar a atenção, porque a gente tem que ficar limitado aqui ao assunto do debate, né? O Rodrigo, inclusive, comentou isso agora no começo, né? Mas, assim, a questão é que tem várias utilidades para o token da Cardano, inclusive esse de votação, né? Então, se você imaginar que você pode querer ter uma quantidade de ADAs para participar das votações, uma quantidade de ADA que você, por exemplo, coloca em um contrato inteligente em um DeFi da vida, e ali naquele caso você não consegue voltar com aquelas ADAs que estão naquele protocolo DeFi, né? Então você imagine aí que tem vários usos para o token ADA, né? Principalmente por ele ser um token de governança, um token de taxa, um token que você vai fazer para utilidade, um token para reserva de valor e tudo mais. Então, por isso que a gente acredita que pela Cardano ela ser acessível às massas, a gente precisa de um supply que tenha ADA para todo mundo, né? A gente sabe que a Cardano tem 6 casas decimais, mas, pô, imagine, o cara tem, né, o cara vai comprar, o cara tem 0 ponto alguma coisa ADA, o cara não conseguir ter uma ADA, né? Não é uma coisa que a gente imagina, né? Enfim, resumo rápido aí, tá? Pro Rodrigo não me chamar. Desculpa aí, viu, Rodrigo? Não, mas eu acho que está totalmente pertinente a conversa, porque assim, quando a gente falou sobre queima de ADA aqui no debate, eu penso no seguinte aspecto. Tem pessoas que são a favor de queima de ADA, tem pessoas que são contra. E até hoje, a gente não tinha uma forma de votar ou de medir o interesse de quantas eram a favor e quantas eram contra. Então, quando a camada de governança for implementada, através da CIP 1694, as pessoas que quiserem implementar queima de ADA, elas vão poder se unir e colocar uma votação para isso. E aí a comunidade vai se juntar e decidir qual que é o melhor caminho, porque no final das contas a camada de governança na Cardano existe porque ela foi feita para evitar situações igual o hard fork do Bitcoin, onde a comunidade tinha uma divergência sobre qual que seria o tamanho do bloco ideal, e o tamanho do bloco nada mais é do que a quantidade de dados que cabe num determinado tempo na blockchain, né? Então,
Algumas pessoas quiseram que o blockchain se tornasse mais escalável, que processasse mais transações por segundo, e outras preferiam que não. E assim, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um assunto um pouco mais complexo, porém, esse conflito gerou o hard fork do Bitcoin, onde criou-se o Bitcoin Cash e o Bitcoin original foi mantido. Então, para que não exista um hard fork na Cardano e a comunidade não se fragmente, qualquer decisões polêmicas e que envolvam uma mudança grande no protocolo, elas vão ter essa possibilidade de serem votadas e da comunidade engajar nisso aí. Então, a queima-de-asa ela acaba entrando como uma dessas situações, exemplo, que podem acabar virando uma votação nos próximos meses, quando isso for implementado. E para responder sobre o Lucas, né, sobre a possibilidade de trabalhos futuros de The Reps, eu acho que as ideias que ele trouxe são bem interessantes. Eu acho que o conceito de The Reps ele vai estar exatamente na forma com que o Lucas descreveu, né? Porque assim, se o The Rep ele quiser ser útil para a comunidade, ele vai precisar se dedicar a compreender o que está acontecendo no ecossistema, ele vai precisar a entender todos os nuances, as notícias, e isso, por exemplo, é um trabalho que a comunidade vê muito forte na Cardanistas. Então, a gente percebe que o The Rep ele vai ter um trabalho necessário de se manter atualizado e compartilhar essas informações com a comunidade, até por uma questão de transparência e para justificar o voto que ele recebeu. Porque no modelo de recompensa que está proposto para os DREPs, ele vai ganhar mais conforme o número de delegação, a quantidade de ADAs que estiverem delegadas a ele. Então, assim, quanto mais pessoas confiando nesse DREP, quanto mais poder de voto confiando nele, a tendência é que ele tenha maior responsabilidade e precise prestar contas para a comunidade. Então, assim, o intuito desse projeto aqui, os debates, o Manifesto Cardano Brasil, é entender esse ponto de vista da comunidade, para que exista uma conversa, para que a gente possa estabelecer como que vai ser o futuro dos DREPs aqui no Brasil. Agora que a gente já está começando a conversar, entender o que a comunidade vê como importante, a gente começa a documentar isso, a gente vai fazer relatórios, a gente vai compartilhar resultados de dados estatísticos, e isso já começou, né? O primeiro debate, que foi 3 semanas atrás, teve um questionário, 40 pessoas responderam o questionário, inclusive, vou fazer um lembrete aqui, porque 40 pessoas responderam o questionário, mas apenas 20 pessoas concluíram o processo de verificação de prova de vida. A gente criou um modelo alternativo para que as pessoas consigam fazer a comprovação do prova de vida de uma forma mais anônima, sem ter que enviar vídeo, né? Então, a gente criou uma opção para que a comunidade se sinta mais incluída, né? Consiga participar do programa de recompensas, né? Então, a ideia do programa de recompensas é que todos os participantes aqui do debate que responderem ao questionário, eles vão receber uma parte do pote de 600 ADAs. Então, digamos que tenha 10 pessoas que participaram do debate, essas 10 pessoas responderam o questionário, então essas 10 pessoas vão dividir uma parte do pote de 600 ADAs e cada um ganharia 60. Então, assim, do primeiro questionário, 40 pessoas responderam e cerca de 20 pessoas concluíram a verificação. E aí, para quem ficou em dúvida de como que é o processo, depois a gente vai deixar nossas mídias sociais abertas para que vocês possam mandar uma mensagem, mas o processo, as regras, está tudo explicado no Gitbook e nos links aqui do projeto. O Gitbook oficial Manifesto Cardano Brasil, ele tem uma seção que está explicando as regras e também nós enviamos um e-mail para os participantes do debate que responderam o questionário como um lembrete para que eles concluam o processo e possam pleitear, possam obter essas recompensas. E também um último lembrete em relação a esse assunto de recompensas é que existe um cronograma de envio das recompensas, né? Após o término desse debate, que é o segundo, o time do Manifesto Cardano Brasil vai compilar os dados, né? Vai verificar quem respondeu os questionários e daqui a entre 1 e 2 semanas serão enviadas as recompensas referentes ao primeiro e segundo debate. Isso aí está explicado lá na documentação do projeto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.
Rodrigo, tem o Bosco aí, mas antes tem uma pergunta aqui que o IAM, cadê? Mandou. Aí eu vou ver a do IAM Jats primeiro e depois a gente coloca o Bosco aí na fila das falas. Então o IAM, ele fez 2 perguntas aqui. Na verdade, ele fez mais uma, pedindo o link do site que vai começar a votação na sexta, né? Eu já mandei para ele aqui. Tá aí nos comentários também para a galera. E ele pergunta o seguinte: então, o DREP será votado a partir de cada carteira. Pensando assim, deve haver tokenada na carteira? Quantas hadas? Como identificar a possibilidade de quantidade de votos por pessoa? Ou não há critério? Ou pensando nisso, vai haver QIC? Ele mandou bem atrás, né? Então, meio que a gente já respondeu, né? Que não vai ter QIC. Teoricamente, também não vai ter uma quantidade mínima de hadas na carteira. Né, Rodrigo? Eu não me lembro de ter isso em discussão, né? Não tem uma quantidade mínima. O que tem é assim, para que a pessoa se registre como DREP, vai ter um depósito mínimo. Então, vamos supor, se o Ático quiser se registrar como DREP, talvez ele precise depositar uma quantia. E nos workshops a gente colocou algumas quantias na faixa de 500 ou 1.000 ADAs para se registrar como DREP. Eu não sei qual vai ser o número oficial. Isso ainda não está definido. As pools na Cardano, para se registrarem, precisa fazer um depósito de 500 hadas na blockchain. Eu acredito que vai vir nessa mesma faixa aí. Precisa ser de rep, você depositar 500 hadas na blockchain. E lembrando que caso a pessoa não tenha 500 hadas e tenha o interesse de se tornar um DREP, ainda existe a possibilidade dela se juntar com outra pessoa, unir essa quantidade de hadas num contrato inteligente para conseguir se registrar como DREP. Então, assim, eu imagino que depois que a camada de governança esteja implementada, dentro de algum tempo, algumas aplicações devem surgir para que essa funcionalidade de pessoas se unirem para criar um DREP exista, né? Então, a limitação mínima de 500 hadas, em teoria, ela seria resolvida pela comunidade dentro de algum tempo, né? E isso, pessoal, provavelmente deve ser uma das perguntas que vai ter nessa enquete chamada Cardano Ballot, que vai começar na sexta, tá? Provavelmente deve ter uma pergunta dessa aí, viu, Rodrigo? Faixa de ADA ali, né? 100 a 200, 200 a 500, 500 a 1.000. A gente deve ter uma pergunta dessa aí. E se não tiver, se tiver aquele campo de comentários, né? Aí vocês podem fazer ali um comentário, né? Que se não tiver uma pergunta que abranja isso. Aí tem outra pergunta dele aqui. Ele pergunta, Rodrigo, se pode haver uma dissolução da representação. Ele fala assim, de que a galera votar com menos responsabilidade porque tem menos hadas delegadas para ela como de rap, né? Ele fala, por exemplo, essa coisa do cara ser seu próprio de rap, que a galera pode votar sem responsabilidade, que de repente, enfim, né? Tem esse risco, sempre tem esse risco, né, Rodrigo? Mas é um processo de educação que a gente tem que passar sempre, né? Sim, o DREP ele vai precisar ter uma regularidade, né? Então, se ele for um DREP de relapso e não estiver voltando com frequência, ele automaticamente ele vai ser aposentado pelo sistema e toda delegação que foi feita a ele vai ser anulada, né? Então, assim, o DREP ele precisa pelo menos ter uma assiduidade, precisa participar regularmente nas votações. Agora, em relação à qualidade do trabalho dele, das votações, isso vai ficar mais a cargo das pessoas que delegaram poder a ele, né? Então, essas pessoas vão precisar acompanhar o trabalho e se algumas votações, algumas decisões forem polêmicas, talvez a própria comunidade Cardano, de pessoas que votam nele, de pessoas que não votam, acabe se unindo para identificar um comportamento fora da curva, né? Existem algumas ideias, alguns projetos em desenvolvimento para que a gente tenha websites e aplicações que são exploradores de DREPs. Então vai ser como se fosse um website onde você pode pesquisar o DREP de acordo com o seu interesse, de acordo com o que você vê de valor na comunidade. Talvez você consiga filtrar por interesses. Inclusive, tem um aspecto do que o Lucas comentou anteriormente, né? Nesse trabalho de conscientização que a gente poderia fazer como DREP, eu quero fazer uma diferenciação importante aqui.
O DREP, da forma com que ele foi estabelecido na CIP 1694, ele vai estar envolvido nessas 7 ações de governança que a gente comentou aqui no debate, mas não necessariamente ele vai estar envolvido em decisões de votação no Catalyst. Existe uma distinção. O DREP não precisa estar envolvido com votações no Catalyst, recomendação de votos no Catalyst. Esse seria um trabalho adicional. E assim, a parte de remuneração que o DREP terá será para participar nas 7 ações de governança que estão descritas na CIP, né? Se ele decidir participar também no Catalyst, aí seria um mecanismo adicional, seria alguma outra forma de representação, mas também está dentro de um trabalho de um DREP, entre aspas, né? Só queria fazer a diferenciação porque o DREP pode estar exclusivo no Catalyst ou ele pode estar exclusivo no sistema. Então, existe essa distinção. Beleza. Rodrigo, estamos chegando para o horário, né? Faltam 4 minutos para acabar. Tem o Bosco e o Lucas para falar, mas tem uma pergunta muito importante aqui da professora Daniela Alves, que ela fala que ela não recebeu, Rodrigo, o e-mail com a informação sobre essa prova de vida. Na verdade, essa informação foi dentro de outro e-mail, né? Eu queria que você explicasse para a galera assim, cara, como que é essa prova de vida, o que é que tem que fazer, né? Assim, diretamente. Explica aí. Então, o processo de prova de vida, ele foi criado para evitar bots e para evitar que pessoas acabem criando perfis falsos no Twitter, né? Vamos supor que uma pessoa ela está interessada no programa de recompensas e ela cria 10 perfis diferentes no Twitter para participar do debate, mas ela é a mesma pessoa. Então, assim, ela estaria tirando a oportunidade de que outras pessoas recebam a parte da recompensa pela participação. Então, é por isso que a gente tem que vincular, de alguma forma, a identidade dela, né? A gente não precisa criar um KYC nem nada do tipo, né? Perfeito. Aqui no Twitter a gente tem um hábito de usar muito fotos de perfil que são NFTs e coisas do tipo, então não é tão fácil identificar quem é quem. Então, o processo de prova de vida envolve o seguinte: a pessoa pode mandar um vídeo falando o nome, o e-mail e o usuário no Twitter, essas 3 informações, nada de identidade pessoal, é só essas informações básicas. Manda ou ela esse pode vídeo por onde? Ela pode mandar aqui por mensagem no Twitter, no próprio Twitter ela manda, ou ela Isso, pode... mas é no DM, tá, galera? É no DM Isso. desse perfil aqui, Manifesto Cardano. Não é público para todo mundo ver, não, tá? É uma informação privada ali no DM. E qual é a outra opção, Rodrigo, dessa prova de vida? Isso, é importante reforçar. Essa informação ela tem que ser compartilhada no DM, na mensagem direta, e a gente não quer que isso vaze de nenhuma forma, né, para manter a privacidade das pessoas, né? Nem todo mundo quer se expor. E a segunda forma é a pessoa entrando em contato aqui com o projeto, né, o perfil do projeto no Twitter ou nas outras mídias sociais, no Telegram. Ela manda uma mensagem direta e pede para marcar uma chamada de vídeo, onde a gente vai fazer as mesmas perguntas, né, o nome, o e-mail e o usuário de Twitter. A gente tira um screenshot da tela só para identificar quem que é a pessoa e identificar se não é a mesma pessoa se passando por outros, né? E é só isso. Aí depois de concluído o processo de prova de vida, isso é registrado para liberar as recompensas dos participantes. Perfeito. Vamos botar uma data, Rodrigo. Até quando que a galera pode fazer isso? Eu tinha estabelecido uma data para essa primeira leva de debates, né? O primeiro e o segundo. A gente vai pedir que as pessoas enviem isso aí até o dia 12. Dia 12 de dezembro, que é antes do terceiro debate. Então, a gente passa uma régua no programa de recompensas referente ao primeiro e segundo debate. E quando entrar no terceiro, a gente já começa uma nova etapa. Então, eu peço para que envie até o dia 12. Porque o pagamento, galera, fica restrito a quem fazer essa prova de vida, tá? Então, assim, como vai enviar o pagamento dos 2 encontros, seria interessante se vocês fizessem isso o mais rápido possível, sabe? Para que não atrase a liberação das recompensas, né, Rodrigo? Exatamente. Então, cerca de 20 pessoas que preencheram o primeiro questionário ainda não concluíram a prova de vida, né? E a gente está aberto a dúvidas e sugestões. Se tiver alguém que não esteja de acordo com o processo, porque não quer compartilhar a identidade pessoal, entre em contato com a gente. Talvez a gente pense em alguma alternativa. Na verdade, a gente já criou uma alternativa
pensando nisso, né? Essa segunda opção de marcar uma chamada de vídeo já para trazer um pouco mais de segurança. E então nossos canais de comunicação estão abertos aí para qualquer dúvida sobre esse processo. Perfeito. Galera, já chegamos no horário, 1h30 certinho. Precisamos acabar, mas tem o Bosco e o Lucas inscritos. Eles vão ter 2 minutos aí para fazer a pergunta ou o comentário deles, tá? Vai lá, Bosco. Opa, boa noite. A minha primeira pergunta era sobre essa prova de vida, que eu não recebi e-mail, também não vi nada falando sobre isso, mas tu já explicou aí. A segunda pergunta é: qual é a frequência desses encontros que a gente está fazendo aqui hoje? Tipo, é de 2 em 2 semanas? É de 3 em 3 semanas? Porque eu acho que assim fica mais fácil de memorizar do que dando uma data. E assim, eu estava meio perdido, eu achava que o segundo encontro fosse na semana seguinte, aí já não foi na segunda semana seguinte, aí eu fico meio perdido assim, sem saber. Então, para esclarecer esse aspecto, quando a gente programou aqui o calendário de eventos, a gente pensou em alguns aspectos para definir se seria de 2 em 2 semanas ou de 3 em 3 semanas, e a gente conversou que o tema de governança ele acaba não sendo tão atrativo para as pessoas e esse foi um dos motivos pelo qual a gente decidiu deixar um intervalo maior, e também porque por conta de feriados, né? Então, às vezes tinha um feriado ou tinha uma semana que a gente via que teria alguma atividade na Cardano que fosse criar um conflito com o debate, então a gente adequava isso para uma semana seguinte. Então, assim, a ideia dos debates é que eles aconteçam de 3 em 3 semanas, mas em alguns casos, 2 casos, eles vão acontecer de 2 em 2. Foi compartilhado um calendário oficial aqui dos debates no perfil do Twitter, nessa semana, alguns dias atrás. Tem o calendário com a data dos 7 debates, dos 5 próximos. O próximo debate ele vai acontecer daqui a 2 semanas. Então, quem tiver dúvidas sobre a programação dos próximos debates, eu recomendaria pesquisar aqui no nosso perfil de Twitter, nas últimas mensagens. Tem uma foto com calendário. Eu coloquei na tela do Space também, Rodrigo, tá aí. Na tela do Space dá para você postar aí algumas mensagens, né? E aí tá a imagem aí, galera. Vocês podem salvar essa imagem, mas assim, o Rodrigo ele sempre vai mandar um e-mail avisando quando estiver chegando perto, né? Pessoal, tem algumas perguntas aqui ainda sobre a prova de vida, Rodrigo. A primeira delas aqui do Rodrigo Bena. Ele fala como é que ele sabe que a prova de vida dele foi aceita. E aí eu já vou emendar com a outra pergunta aqui também, que uma outra pessoa fez. Ele disse que ele mandou o DM no perfil do Manifesto Cardano, mas a mensagem ainda não foi visualizada. Deve estar lá como solicitações pendentes. É o Nolo IA. E aí, Rodrigo, como é que a galera confirma aí que tá tudo certo? Então, os participantes que foram verificados, eu mandei uma mensagem no próprio DM do Twitter, né? Mandei uma mensagem confirmando que o evento havia sido concluído, a verificação. Então, quando a pessoa já recebeu essa mensagem no DM, ela pode ficar tranquila que o processo já foi concluído. E para a mensagem do caso que não foi visualizada, eu devo verificar isso entre hoje e amanhã para que a pessoa esteja inscrita no programa. Show de bola. Fala, Lucas. Opa, coisa rápida. Somente sobre o comentário que foi feito aqui no Twitter, nesse aspecto de eu poder ser o DREP de mesadas, vocês não veem com possibilidade de solução da representação, menos responsabilidade das ações que deve tomar. Só emitir uma opinião quanto a isso, que se a quantidade de delegação que um DREP tem afeta a recompensa dele, então uma baixa qualidade no trabalho pode levar sim ao afastamento desses delegadores e reduzir, porventura, os seus recursos aí, né, suas recompensas. Então esse mecanismo em si pode ser um entrave, tá, para esse tipo de comportamento. Então não é que o DREP, por exemplo, ele vai fazer um bom trabalho necessariamente porque ele quer fazer um bom trabalho. Pode ser somente por vias financeiras mesmo, é porque ele está ganhando uma grana ali, ele está conseguindo angariar bastante delegadores e então por que não continuar fazendo um bom trabalho? Se ele começa a fazer um mau trabalho, ele começa a perder delegadores, ele começa a reduzir suas recompensas, e isso pode levar a ele voltar, né? Vamos dizer assim, pode levá-lo a voltar a fazer um bom trabalho, ou simplesmente descambar mesmo e acabar perdendo tudo. Então, só para ressaltar que, até onde eu entendi, por exemplo, os próprios mecanismos implantados aí para o DREP já contempla esse tipo de ação, né?
Achei bem legal. Perfeito. Isso se chama teoria dos jogos, né, Rodrigo? Exatamente. Inclusive vai existir um índice de saturação para The Raps também. Isso aí está sendo discutido na CIP, para que após o número X de delegação, de uma quantidade de poder de voto ali, esse The Rap ele fique saturado, né? Então isso aí é para evitar a mesma coisa que acontece nas pools, né? Evitar que exista uma centralização em The Raps também. Beleza, pessoal. Vamos fechar então, né? Rodrigo, eu queria te pedir uma coisa, cara. No questionário desse debate 2, se você puder criar uma pergunta, né? Perguntando a galera sobre a duração do Space, se 1h30 a galera tá de acordo, se, né, de repente eles queriam que fosse mais tempo ou menos tempo, pra gente tentar fazer um filtro, porque nunca vai agradar todo mundo, né, cara? Eu sei que é quarta-feira, dia de semana, a galera chegando no trabalho, amanhã a galera tem que trabalhar cedo, mas assim, pessoal, se a gente não sentar para conversar sobre esses assuntos, né, Rodrigo, é mais difícil sozinho, né, eu acredito, para você parar e sentar para estudar. No primeiro questionário do projeto, a gente, antes mesmo do primeiro, na verdade, né, a gente fez um formulário pedindo recomendações de horário ideal para o projeto. E a gente pode incluir essa pergunta também para ver qual que é o tempo ideal que as pessoas veem, a preferência de tempo para a realização dos debates e programar os temas de acordo com esse tempo desejado também. Então, eu vou incluir essa pergunta e vou encaminhar o link do próximo questionário referente a esse debate de hoje. Eu vou encaminhar ele nas mídias sociais, eu vou deixar fixado aqui no Twitter e vou encaminhar no e-mail, na lista de e-mails que a gente já tem dos participantes do projeto. Tem cerca de 80 pessoas já que cadastraram seus e-mails, né? Mas caso ainda não tenha cadastrado, esse comunicado do segundo questionário vai ser deixado no Twitter, no Telegram e pelos e-mails. Então chequem essas 3 mídias para verificar quando foi enviado. Mas amanhã deve ser enviado já. Perfeito. Minhas considerações finais, quero agradecer a todo mundo que veio, que colou junto aí nesse nosso encontro. É uma oportunidade riquíssima aí de a gente ampliar, né, nossa compreensão sobre o projeto que a gente investe, que é Cardano, sobre essas coisas de governança que vão ser criadas, né, e que a gente está sendo convidado a participar, né, não apenas receber isso pronto, mas participar do dia a dia disso, né. Então, vai ter aí a votação que vai começar sexta-feira, que é o Cardano Ballot. A gente vai fazer um tutorial lá na Cardanistas, né, para a galera estimular a participação mais ainda, para a galera ter uma curva ali, né, para compreender como é que funciona a votação e para conseguir fazer a votação, né. E é isso, galera. Obrigado por vocês terem vindo. Tamo junto, viu? Fala, Rodrigo. Acho que a conexão da Maria caiu, né? Mas a Maria já falou também, né? Agradeceu a participação de todo mundo aí. Então, as considerações finais, gostaria de lembrar a todos que aqui no Twitter, na página inicial do perfil Manifesto Cardano Brasil, tem um Linktree, onde vocês podem acessar todas as mídias sociais do projeto, podem acessar o Gitbook e também acessar o canal de YouTube, né? O vídeo aqui vai ficar gravado, esse debate no Space vai ficar gravado no próprio Twitter, mas ele também vai ser compartilhado depois de alguns dias no YouTube e no Spotify para quem preferir ouvir dessa forma. E é isso. Obrigado pela participação de todos e em 2 semanas a gente se vê novamente. Valeu, um abraço. Valeu.